Salve, salve galera, começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta. E hoje o grande assunto da NBA aí nos próximos dias é o draft, que nessa quinta-feira vai determinar para onde os próximos calouros, os próximos novatos da liga, onde eles vão jogar, né? Tem todo o esquema dos times que escolhem os jogadores, a gente vai explicar tudo bonitinho pra vocês e vai falar também sobre quais devem ser as principais escolhas, os principais jogadores que serão escolhidos aí e para que times eles vão, que a gente acha pelo menos que eles vão nesse draft, começando com esse cara aí que vocês estão vendo na tela, Victor Wembanyama, que é a grande estrela do draft da próxima quinta-feira. Vamos falar sobre ele, vamos falar sobre Scoot Henderson, sobre Brandon Miller, sobre outros jovens jogadores que devem estrear aí na próxima temporada. Mas antes de tudo isso, a gente pede para você deixar aquele joinha maroto aqui no vídeo, para você deixar o seu like e principalmente para você assinar o canal do 3 pontos e a falta, ajudar a gente a chegar a 5.000 inscritos, Filipão. A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Tá muito perto. Tá muito pertinho, muito pertinho. A gente conta com a sua inscrição pra gente conseguir bater essa meta. Se você curtir também os vídeos aqui, clique no sininho pra você não receber, pra você não perder, pra você receber a notificação de vídeos novos aqui do 3 pontos e a falta. A gente fala tudo aqui sobre a NBA, sobre a temporada da NBA pra você. Bom, antes da gente começar aqui a falar especificamente do draft em si, pra quem tenha caído de paraquedas aqui no vídeo, que não saiba nada como funciona, a gente explicar muito rapidamente o que é o draft, né? O draft, ele é esse sistema onde os jovens jogadores, eles declaram sua elegibilidade para serem escolhidos profissionalmente, né? Pelos times, para competirem aí, para começarem a jogar na NBA. Não é a única maneira de você entrar na liga, tem muito jogador que acaba sendo contratado sem passar pelo draft, mas geralmente o draft é a, entre aspas, peneira por onde passam os principais talentos, os jogadores mais talentosos, eles entram pela liga por meio do draft. LeBron, Kevin Durant, né? Só para citar alguns que entraram pelo draft. Michael Jordan, né? E vale dizer, Brunão, o seguinte, que o draft, né, não apenas na NBA, como você bem pontuou, mas em todos os esportes americanos, eles estão atrelados à educação, às faculdades. Né? Então, o que acontece? Os jogadores ganham bolsas nas faculdades, jogam os campeonatos de colegial, e o que acontece? Para manter a competitividade das ligas, as ligas premiam os piores times, entre aspas, né? Não premiam, mas digo assim, os piores times escolhem primeiro, né? Tem mais chance de escolher primeiro, que é para manter, justamente como eu falei, o nível competitivo, para não ficar, obviamente, os melhores times escolhendo os melhores caras. Exato. Eles invertem isso de modo que o melhor time se reforce com um talento maior, como o Wembanyama, por exemplo, e logo no ano seguinte, eles automaticamente já ficam mais fortes. Isso. Então é muito legal esse sistema, que além de inteligente, ele atrela a educação com a parada, o esporte com a educação. Então o que acontece? Se mesmo que um cara não seja draftado, ele termina a faculdade e sai com um diploma. Né? Então é muito diferente do Brasil, das coisas como tinha no futebol, por exemplo, em que o cara, se ele não dá certo, né, ele perde, entre aspas, o futuro dele, né? No caso específico da NBA, você tem duas coisas, né, particulares da liga, que além da universidade, você também tem a possibilidade de ser draftado vindo da D-League, né? Você tem muitos jogadores que acabam começando na D-League, que é a liga de desenvolvimento, todo time tem, toda franquia tem um time atrelado. Muitas vezes os jogadores que são draftados, eles acabam indo pra D-League primeiro, né? O caso, por exemplo, que eu cito aqui do Gui Santos, que é o brasileiro que foi draftado pelo Warriors no ano passado, ele foi jogar na D-League, né? Então tem muito jogador que acaba indo pra lá também. E outro caso também que é importante notar da NBA específico, que é a loteria, né? A ordem de escolha dos times, ela não é 1 para 1, né? Não são exatamente os últimos times da temporada regular que têm a oportunidade de ter a primeira pick. Eles geralmente têm mais chances, mas não quer dizer necessariamente que eles acabem ficando ali com a primeira pick, né? O que é uma medida muito também inteligente para evitar que os times percam de propósito. O que acontecia no passado, né? Sim. O famoso tanque. As equipes sabem que, cara, se eu for o pior time da liga, eu vou automaticamente escolher primeiro. Os caras perdiam de propósito. Então, hoje, a NBA não faz isso. Eles têm um mini sorteio, como você falou, né, Bruno? Os 3 piores times têm a mesma chance de ganhar a primeira pick. Isso. Então, ou seja, eles incentivam a competitividade, que é o que a gente quer ver enquanto fã.
Exatamente. E, assim, a primeira pick, ela meio que... a primeira pick desse ano, ela é uma pick que tem a expectativa de ser tão importante, né? Tão valiosa. E mesmo com esse esquema do sorteio, a gente viu vários times fazendo deliberadamente o tanking para poder ficar com ela. Porque a gente vai ter aí o Victor Wembanyama, que é esse cara aí com... o cara é... Se você acha que o Nikola Jokic é um unicórnio, você precisa ver o Wembanyama, cara. Porque ele... A perspectiva dele é de ter tudo. Ele é gigantesco, ele é mais alto que o Rudy Gobert. Ele tem que eles chamam de wingspan, né? Uma envergadura, né? A distância entre as duas mãos, que é também gigantesca. Ele, além de ser grande, ele é atlético. Ele sabe driblar, ele tem drive. Ele sabe arremessar, ele tem um ótimo arremesso de 3, então assim, é um cara que faz tudo. É aquele tipo de talento geracional, né, que todo mundo espera que seja um cara que tem o potencial de mudar a liga. E mais uma vez, a gente tem a perspectiva de um talento geracional ser escolhido por um time que já soube trabalhar muito bem com esse tipo de jogador, que é o San Antonio Spurs, Filipão. O Spurs pegou a primeira pick, né, pode fazer com o Victor Wembanyama aí o mesmo trabalho que a gente viu eles fazerem com o Tim Duncan. Como você vê essa perspectiva? É o tipo de escolha que, assim, não tem nem dúvida de que ele vai ser o primeiro colocado, né? Ninguém duvida que o Spurs vai inventar de escolher outro jogador. É o Wembanyama e pronto, acabou, né? Não tem como, e eles tancaram, né, literalmente o ano passado inteiro, eles trocaram, vale dizer, antes do ano começar, o DeJounte Murray, que era seu melhor jogador, pro Atlanta Hawks, justamente pra, né, Brunão, tancar Exato. E conseguir ter a oportunidade de trazer esse talento, como você bem mencionou, geracional. Então, senhoras e senhores, a primeira pick não deve ter surpresa. Victor Wembanyama, simplesmente o maior talento, o maior prospecto desde LeBron James, e não é exagero nenhum dizer isso. O cara foi MVP da Liga Francesa, Brunão, agora aos 19 anos, liderou o seu time, né, o Metropolitans, as finals, e foi líder da liga em pontos, 21.6, em rebotes, 10.4, e tocos, 3 por jogo, o que mostra o tamanho do teto desse cara, que pode impactar o jogo em literalmente todos os aspectos. Eu, sinceramente, e tudo isso jogando num time que não tinha talento nenhum ao redor dele, né? Ele deliberadamente escolheu jogar no Mets 92 porque ele sabia que era o lugar onde ele poderia se desenvolver melhor, né? Basicamente o que ele vai ter no San Antonio Spurs, né? Exato. Ele vai chegar sendo o cara do time, ele não vai ter ninguém para dividir essas obrigações, tanto ofensivas quanto defensivas. Mas eu, sinceramente, Bruno, acho que ele tem potencial para se transformar num dos melhores two-ways da história da liga, justamente pelo fato de que ele é tão inacreditável defendendo quanto atacando, cara, o que é algo muito raro que você pintou como unicórnio no começo do bloco. Ainda mais essa idade. O cara vai ser lapidado ainda, né? Para começo de conversa, o cara tem 2,21 m, Bruno, que é a altura de um pivô, mas tem justamente um ball handling, a habilidade de um armador com as bolas nas mãos. Ele era normal, né, na verdade, o Metropolitans usá-lo como iniciador de jogada, ele puxava a ofensiva, chamava os pick and rolls, criava espaço para chutar, muito embora com esse tamanho todo, Bruno, ele não precisasse, né, porque ele literalmente consegue arremessar por cima de qualquer marcador. Mas mesmo assim, ele provou isso, chutando 56% de quadra, cara, o que é um absurdo esse aproveitamento. Inacreditável, velho. É incrível. Além disso, ele também, Bruno, é excelente no garrafão, né? Eu mencionei esses mid-range dele, puxando os pick and rolls, mas se você planta ele dentro do garrafão, ele é tão excelente quanto. E com a notícia de que indo pro Spurs realmente, ele vai ser treinado individualmente pelo Tim Duncan, eu realmente espero que ele desenvolva ainda mais o jogo de pés dele, o hook shot dele, o que o tornaria, pra mim, cara, um cara imparável, né? Ele, além disso, ele também é rápido o suficiente para atacar em transição, Bruno. Já mostrou também que tem um arremesso de 3. Pode ser usado também como spot-up shooter. E quando você combina todo esse arsenal ofensivo com o fato de que ele tem 2,44 de envergadura, Bruno, então os adversários têm que começar a se preocupar, que ele vai ser um problema sério defensivamente falando, cara. Não apenas porque ele é excelente protegendo a cesta por conta da altura e envergadura, mas pela agilidade também, ele pode marcar armadores no perímetro. Ou seja, ele é literalmente um pacote completo, cara. Ele pode jogar em qualquer posição, tanto ofensivamente quanto defensivamente.
E num programa tão vencedor quanto o San Antonio Spurs, tem tudo para se tornar, Bruno, um dos grandes nomes da liga. O meu único asterisco em relação a ele é o porte físico. A gente viu já o histórico desses talentos chegando da faculdade ou da gringa sem a musculatura necessária. Será que ele vai conseguir marcar Joel Embiid, por exemplo, o Nikola Jokic, o Steven Adams, o Valanciunas, que são caras muito fortes? Porque se ele ganhar peso, Bruno, incorporar o post-up no jogo dele, cara, o teto dele automaticamente se eleva ainda mais. A gente tá falando de um cara que pode se tornar um dos maiores da história, sim. Você resumiu muito bem, exatamente todas as expectativas e as preocupações ao redor do Wembanyama são essas, né? Mas, de fato, eu não vejo outro time, né? Parece até um... É muito engraçado, porque eu lembro de ver entrevistas... acho que até do próprio Greg Popovich falando sobre, né, a potencial primeira escolha do draft. Eles falando, pô, o que vocês imaginam? O que vocês esperam de primeira escolha? E ele próprio, assim... Não, Deus não vai dar essa sorte pra gente, pô, porque os caras basicamente construíram uma dinastia por meio do draft, né? Começando com o Tim Duncan e depois construindo aquele time incrível lá todo, que ganhou aí 5 títulos da NBA nos últimos 20 anos. Já vai fazer mais de 20 anos, na verdade, o primeiro título do Spurs, né? 90? Mais. Já vai fazer mais, né? Já, rapaz, quanto tempo. Mas, de fato, né, a sorte sorriu pra eles de novo e eles vão ter essa grande oportunidade. E eu acho que é a melhor escolha não só pro Spurs, mas eu acho que é a melhor escolha pro Wembanyama, cara. Eu acho que não tem time melhor na NBA pra ele poder desenvolver o talento dele que não seja esse. É um time que tem um grande histórico de cultivar talentos. Ele vai poder entrar na liga sem grande pressão, né? Porque é uma franquia que, primeiro, acho que não tá na fila faz tanto tempo, né? Ok, tudo bem, 2014 já faz um tempinho que o Spurs não ganha título, mas assim, eles não estão com essa pressão pra ganhar agora, então, cara, tem tudo pra ser uma grande história e de fato a expectativa mesmo é de grandeza pra esse rapaz. O negócio, Felipão, é que tá todo mundo tão concentrado na primeira pick que as próximas escolhas elas acabaram ficando mais desimportantes, né? A gente quase não tá ouvindo, ao contrário de outros drafts, especialmente na época, os últimos 2 drafts que a gente vem cobrindo aqui no 3 Pontos e a Falta, você tinha uma expectativa muito grande a respeito ali das 8, 9, 10 primeiras picks. O draft desse ano é o show do Wembanyama e basicamente nada mais, mas a gente tem grandes jogadores, especialmente aí que estão ao alcance de quem vai ter a segunda e a terceira escolha, que é o caso do Charlotte Hornets, né, Filipão? Inclusive, talvez seja o time que tem aí mais dificuldade no draft, porque você tem bons jogadores à disposição, mas tem que pensar também no fit do time, que é outra coisa super importante nos drafts, né? A gente tem que casar o talento do jogador que pode ser escolhido com a necessidade do time, e eu acho que aqui é muito o caso do Hornets, né, Filipão? Quem que você acha que vai pegar essa escolha aí? Brunão, você trouxe um ponto muito importante que é o fit, cara. Tem muita gente esperando que o Scooter Henderson seja a segunda escolha, mas eu não vejo ele sendo um fit tão bom quanto o Brandon Miller nesse time do Hornets para jogar junto com o LaMelo Ball, cara. O cara é um ala do Alabama, jogou muito, muito bem essa temporada, e se fosse para comparar ele com alguém, eu diria que ele me lembra o Paul George mais ou menos, porque pela posição dele como ala, ele é muito bom two-way, Bruno. E eu me arrisco a dizer que ele é um dos melhores two-ways dessa posição. Pode dizer que o Wembanyama é um pivô, ele é um ala mesmo. Ele é um dos melhores alas two-way que eu me lembre desde Brandon Ingram, que foi a escolha número 2 do Lakers em 2016. Então, ele é um cara, Bruno, de 2,6 metros, mas que apesar dessa altura toda, ele tem um jogo super rápido, fluido, como se ele fosse de fato um armador. É muito atlético, tem um arremesso muito, muito confiável, chutou 43% de quadra e respeitabilíssimos 38% de 3, Bruno, com média de 7,5 tentativas de arremesso de 3 por jogo. Ou seja, ele é um cara que não tem medo de arriscar de longa distância. Teve médias de 19 pontos, 8 rebotes, 1 bloco e 1 roubo de bola por jogo, que mostra o quanto ele impacta o jogo ao redor dele de várias maneiras. Outra coisa que eu gosto muito nele é o fato de que ele joga com muita confiança, cara. Eu mencionei já as tentativas de bola de 3, mas ele
fisicamente, ele parte pra cima da marcação, e não à toa tem a média, Bruno, de 5 faltas por jogo. Ele vai pra linha de arremesso livre no média de 5 vezes por jogo. Ou seja, ele gosta muito do contato físico quando tem a bola na mão. Mas isso não quer dizer que ele também não é uma boa opção jogando sem a bola na mão, né? Os números altos de arremesso dele provam isso, como eu acabei de mencionar. E é por essas e outras, Bruno, que eu particularmente, se fosse o Hornets, levaria esse cara que pra mim tá pronto pra jogar com o LaMelo. É justamente porque ele é, pra mim, o melhor Robin do que o Scooter Henderson no momento. O Scooter vai precisar mais de holofote, enquanto o LaMelo é claramente o dono desse time. Ou seja, quando o Scooter vai liderar uma equipe em pontuação por volume, o Miller, pra mim, é um cara que pode ser melhor peça de complementação para uma equipe que já tem um cara liderando o time, liderando o vestiário. Então, por chamar bem a marcação e ser um bom passador, um exímio passador de passagem, eu acho que o LaMelo Ball pode levar ainda mais, Bruno, esses números já inflados que eu mencionei do Brandon Miller. Sem contar que, para fechar, além de tudo, ele é mais alto que o Scooter Henderson, Bruno. Então, por ser mais atlético e ágil, jogando por Alabama, era comum ver o cara marcando armadores adversários. Ou seja, num time como o Hornets, que tá desesperado também por defesa, o Brandon Miller, pra mim, é um cara mais versátil e vai ajudar, não apenas enquanto talento individual, mas a construir uma equipe. Sim, e é um cara que também pode vir pra ajudar agora, né? Não é... Ao contrário do Wembanyama, que vai ser um cara que vai ser pro futuro, o Brandon Miller, ele vai ter a oportunidade de ser um daqueles caras que tem um impacto imediato, que muitas vezes acontece também, né? A gente viu isso, por exemplo, com o Scottie Barnes jogando pelo Toronto no draft passado, né? Como que às vezes a chegada de um novato, ela complementa super bem aquele time ali, né? E essa é de fato a possibilidade. Um cara que tá aí na sua última temporada na faculdade com a média de 18 pontos, chutando 38% de 3, 8.2 rebotes, tá? Acho que pode ser uma grande opção, até two-way mesmo ali pro time do Hornets, que de fato está precisando. Mas isso dá um problemão pro time que tá no terceiro lugar, Filipão, porque às vezes acontece muito também, né? Tem sido mais raro nos últimos drafts, mas acontece muito, não só na NBA, mas em outras ligas profissionais, de uma das escolhas acabar ficando com um time que quer ganhar agora. Sim. E essa escolha pode acabar se convertendo ali em uma moeda de troca para outros negócios que podem acontecer dentro da NBA, que Perfeito, é exatamente o caso do Portland Trail Blazers, que tá com a terceira escolha na liga. E essa terceira escolha de draft colocou o Blazers exatamente numa encruzilhada, porque será que eles mantêm o Damian Lillard e utilizam isso como moeda de troca para tentar trazer algum jogador que possa ajudar ele a ganhar agora? Ou será que eles já aproveitam essa grande oportunidade que eles têm, mandam embora o Lillard, mandam embora todo mundo e começam do zero, construindo ao redor de um cara com potencial como essa escolha de 3, que eu tô imaginando que você vai falar, aí eu fico aqui enchendo a bola do jogador e você fala que vai ser outro cara. Mas, né, será que eles vão fazer... O que você acha que eles vão fazer e... Será mesmo que a gente vai ver esse cara na número 3 aí indo pra Portland? Scoot Henderson? Bruno, você pintou muito bem o cenário uma vez mais. Eu acho que é o seguinte, antes de fato o Portland ter que fazer essa escolha, a gente vai ter uma resposta muito mais clara. Se eles mantiverem essa pick 3, ou seja, se eles não trocarem essa pick 3 por algum nome mais veterano com alguma outra equipe desesperada, há burburinhos de que eles estariam interessados em negociar com o Pelicans a eventual possibilidade de trazer o Zion Williamson. Sim, por essa pick número 3, porque o Pelicans quer muito o Scooter Henderson. Então, esse é o seu divisor de águas. Para mim, se o Portland mantém essa pick, quer dizer que eles vão pegar o Scooter Henderson e vão trocar o Dame Lillard. Mas se eles não pegam esse cara, se eles trocam, quer dizer que, obviamente, o Dame Lillard vai ter mais uma chance de jogar por Portland o ano que vem, né? A minha opinião é de que o tempo do Lillard já passou, mas isso já não tá nas mãos nossas, né, Bruno? Mas talento por talento, a pick número 3 deve ser o Scooter Henderson, porque se eu disse que o Brandon Miller me lembrava o estilo de jogo do Paul George, o Scooter me lembra o Westbrook de Oklahoma, Bruno. Sim. O Westbrook no seu pico. Porque ele é absurdamente rápido, ele faz infiltrações com a mesma agressividade, ele finaliza jogadas quase sempre com uma cravada, joga com muita raça, é do tipo aquele cara que Bruno bate no peito, inflama a torcida, ou seja, é um cara que
pra onde for, ele vai ser queridinho, porque a gente ama ver caras assim, né? Muito competitivo, ele quer ganhar agora, e até por isso ele foi pra D-League em vez de ir pro college, né? Ele preferiu jogar já profissionalmente contra caras muito mais velhos, muito mais atléticos do que ele. Prova que essa é a mentalidade desse cara. Ele não tem medo de partir pra cima, e eu gosto muito disso dele. Também é um ótimo playmaker, cara. Tem uma visão privilegiada. Ele faz passe de tudo quanto é jeito. Sabe tirar proveito de fato, Bruno, que ele naturalmente atrai muita marcação e, portanto, ele destrói muito facilmente as linhas defensivas dos adversários. E pra mim, cara, em termos de pôr pressão no garrafão, adversário, obviamente, ele é o maior talento desse draft, cara. Justamente pelos marcadores terem medo de tomarem o drible dele, eles naturalmente se posicionam mais distantes quando marcam ele, e por isso que o Scooter Henderson quase sempre arremessa com tanta facilidade, com tanta liberdade, se você vê os highlights dele. Minha única preocupação, e um dos motivos pelos quais eu coloco ele como terceiro no segundo, é o arremesso dele, Bruno. Eu mencionei a habilidade incrível. Nossa, é igual incrível. o Westbrook mesmo, né? Eu mencionei a habilidade incrível dele de usar o atleticismo para atacar o aro, mas ele é um cara que só chutou, Bruno, 28% de 3, cara. 33% de step back e 35% de pull-up. Ou seja, é um cara que não vai espaçar bem a quadra, o que automaticamente prejudicaria, eventualmente, um LaMelo Ball, caso ele vá para Charlotte e não para Portland. E é por isso, Bruno, que eu falei que eu não vejo ele como bom fit, portanto, e prefiro vê-lo em um time que vá dar mais liberdade para ele puxar a ofensiva sem ter a obrigação de distribuir tanto assim. Eu acho que é muito... Você disse muito bem, assim. Você até falando do Westbrook aqui, eu peguei uma foto dele, ele parece com o Westbrook fisicamente também, o rosto, né, cara? Impressionante. Mas assim, eu concordo com você com o fato de que eu acredito firmemente que o Scoot Henderson vai ser a pick número 3. Eu não sei qual time que vai escolher. Exatamente. Mas a pick número 3 é ele. É um caso meio incomum de escolha de draft esse, né? E caso o Portland não consiga a troca da pick antes da deadline, Bruno, eles podem muito bem pegar o Scooter Henderson e usá-lo como de troca. Eles podem selecioná-lo porque vai ser o melhor talento disponível e, portanto, e depois usá-lo como barganha com os outros times interessados que vão ter. É uma situação que, inclusive, já aconteceu com grandes jogadores da liga, né? O próprio caso mais recente do Luka Doncic, do Trae Young, né? O Luka foi escolhido pelo Hawks e o Trae Young foi escolhido pelo Dallas, eles foram trocados. O Kobe Bryant, né, cara? A gente esquece, né? Porque ele foi imediatamente trocado pro Lakers, mas ele foi draftado pelo Hornets, né? Então isso acontece também, então não se estranhe se a gente vê o Scoot botar o bonezinho lá do Blazers e no mesmo dia ou alguns dias depois ele tá trocado para outro time. Vamos lá, para fechar, Filipão, pick número 4. Aqui as coisas já começam a ficar um pouco mais diferentes aí, né? Cada mock draft, né? Cada simulação de draft começa a botar escolhas diferentes. O fato é que a escolha de número 4 vai ficar com o Houston Rockets, que já vem há alguns drafts fazendo aí a montagem do seu time, escolhendo jogadores jovens na esperança de competir mais à frente no futuro da liga, né? Já pegaram o Jalen Green, pegaram o Jabari Smith Jr., né? Tem sido recorrentes aí nesse top 5. Şengün também é muito bom. O Şengün também, grande pivô, que veio da Turquia. Quem você acha que vai compor esse elenco jovem aí, que vai ajudar eu ia falar Hornets já, o Rockets na próxima temporada? Brunão, o talento disponível mais intrigante, na minha opinião, e que eu acho que vai ser um fit maravilhoso com o Houston Rockets é Amen Thompson, que joga no time chamado Overtime. Isso aí é uma liga para jogadores jovens, liga para jogadores que têm a idade de college, mas que não foram pro college, ou seja, tá aumentando a possibilidade para esses caras. Tem muita gente querendo tirar os moleques. Um cara que basicamente a vida dele, a preparação dele é entrar pra NBA, né? Exatamente, cara. Então, assim, se o Rockets desistir da ideia de repatriar o Harden, Bruno, e eu espero que isso aconteça, então eles não podem deixar esse cara escapar. 20 anos, mas como eu falei, escolheu já uma liga profissional e tem mais experiência, portanto, por conta disso. É um ala, mas que também já fez as boas como armador. O que eu acho que ele deve fazer no Rockets, na realidade, que se ele acabar indo pra lá. E se rolar mesmo, Bruno,
2 metros de altura, ele vai ser um mismatch absurdo enquanto playmaker, porque apesar do porte físico, ele tem uma visão muito privilegiada, cara. Ele pode criar e melhorar bastante Jalen Green, Kevin Porter Jr. e o Jabari Smith Jr., como você mencionou, que já são um core muito, muito interessante desse time do Rockets, sem mencionar o Shannon que a gente acabou de dizer, né? Não à toa, Bruno, teve a média de 6 assistências por jogo, o que é muito interessante, que é muito incomum para um cara da cidade dele numa liga profissional. Sim. Ele também é excelente em transições, muito, muito bom defensor. Teve média, Bruno, de 6 rebotes, 2 roubos e 1 bloco por jogo, cara. Para um cara que é um small forward, né, um cara que é número 3, é muito interessante isso. Incrivelmente atlético, mas que também, Bruno, carece um pouco de arremesso. Me preocupa o fato de que ele só chutou 25% de 3 no ano passado e pior, 56% da linha de lance livre. Mas eu imagino que esses números devam subir quando ele vai ganhando mais maturidade e experiência, principalmente, Bruno, com o Emil Doka, que é o novo treinador do Houston Rockets. Ele é um cara que desenvolve muito bem os talentos, ele fez isso muito bem no Celtics, e eu acho que ele vai fazer isso muito bem, gerando bem esse vestiário, esse grupo de jovens talentosos como o Houston Rockets. E eu vejo ele como excelente fit, né, Bruno? A gente mencionou que ele não tem um arremesso tão confiável, mas ele não vai precisar tanto disso, dado que o Jalen Green é o cara que vai fazer essa boa pro time do Texas. Então eu vejo como um excelente fit, cara. Sim. É muito interessante também porque é um daqueles casos que a gente vai ver de gêmeos sendo draftado, né? Porque o irmão dele vem logo depois. Tem muita gente que acha até que o irmão dele, que é o Alzar Thompson, é talvez um pouco melhor. Se você pega ali as escolhas de draft, às vezes ele até aparece como a quinta opção, né? A quinta escolha que vai ficar com o Detroit Pistons. Mas eu imagino que não é esse jogador que você vai falar aqui, né, Filipão? Não, porque, Bruno, já adiantando um pouco, eu vejo o irmão dele, o Alzar Thompson, ele, na realidade, ele é um melhor arremessador do que o irmão dele. Se o irmão dele carece de alto índice de conversão, o irmão já tem isso, além de ser melhor defensor. E por isso, eu quero vê-lo, né? Já é uma vontade pessoal minha, que ele vá pro Magic, na escolha número 6, porque o Magic precisa exatamente de um cara assim, Bruno. O Magic precisa exatamente de um cara, de um armador, pontuador, para ajudar o Paulo Banqueiro, para ajudar um time que já tem recheado de alas, de caras grandes. Mas a escolha número 5, Bruno, para mim tem que ser o Cam Whitmore de Villanova. Se o Pistons optar por um ala, dado que eles já têm Cade Cunningham e o Jaden Ivey, Bruno, que é uma backcourt já de respeito, eu não me espantaria. Mas me espantaria sim se eles mantivessem essa pick número 5 e não draftassem o Whitmore, porque ele vai ser, de novo, o maior talento disponível nessa posição. Eu acho ele, Bruno, um cara com um teto muito, muito grande por conta de que ele só tem 18 anos, cara. Até agora, dos nomes que ele me mencionou, ele é o cara mais novo e ele é um armador muito... Ele tá no primeiro ano da faculdade, né? A gente tem ali esses outros caras todos... alguns nem estão na faculdade, né? Mas... Aliás, quase todos que a gente falou aqui não estão na faculdade, né? O único que a gente falou foi o Brandon Miller, que também é calouro, mas de fato é um dos mais jovens, né? Ele é um amador, Bruno, muito atlético, cara, apesar da pouca idade, espaça muito bem a quadra, parte pra cima do defensor também, finaliza bem, e não à toa, Bruno, chutou 48% de quadra e 35% de 3 no ano, num programa super exigente, competitivo como o de Villanova, de novo, para um cara de 18 anos, são números muito, muito promissores, cara. Se ele desenvolve um ball handling melhor e ganha experiência tática, eu tenho certeza que ele vai ganhar isso a propósito. Com o Monty Williams, agora treinador do Detroit Pistons, estou muito animado por isso, se acontecer isso, ele vai ser um daqueles caras, porque daqui 2 ou 3 anos a gente vai olhar para trás e se perguntar como é que ele foi só a quinta escolha do draft. Então é bom a gente ficar de olho. Vamos ficar de olho, sim. Eu acho que pode ser bem interessante. E eu concordo com você no fato de que eu acho que a gente vai ver muita mudança das picks número 3 para baixo, não só de jogadores que a gente, né, que tá todo mundo achando que esses times vão escolher, mas eu acho que vai ter muita mudança nos times também, porque você tem ali muitos times que estão com escolhas interessantes, que talvez queiram fazer essa troca para tentar subir na fila e chegar na posição número 3 ali para tentar draftar o Scoot Henderson, né? O próprio Pelicans é um time que você falou que pode fazer isso. Talvez até o próprio Orlando. O Orlando tá muito bem posicionado se quiser subir, né? Porque além deles terem a pick número 6, que você falou, eles têm a pick número 11. Então, assim, né, pô, você tem ali
o poder de dar 2 escolhas já na primeira rodada em troca dessa número 3 aí é muito interessante, né? Então a gente vai ficar de olho, eu acho que vai ser muito interessante, acho que vai ser um draft de fato que já tem expectativas de ficar marcado na história da NBA, só pura e simplesmente pela chegada do Victor Wembanyama, que há muito vem sendo aguardada. Desde que a gente começou o 3 pontos e a falta, a gente escuta falar desse cara. Olha aí, esse cara vai vir pra NBA e vai destruir a NBA daqui a uns anos. Ele é um talento geracional, né? Um por geração que vem um cara como esse. Então, assim, fiquem de olho, né? Essa daí é a babada mais fácil da gente fazer predizer aqui pra vocês. Mas é um cara pra ficar de olho mesmo, porque vai ser muito interessante ver ele jogando na NBA a partir da próxima temporada. É isso, Filipão. Chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Se você chegou até aqui e curtiu, não se esqueça de deixar o like, que é super importante pra gente, pra chegar cada vez mais fãs de NBA. E não se esqueça de assinar o canal e deixar o seu comentário aqui. Quem que você acha que vão ser as principais escolhas de draft, quais vão ser as principais estrelas. E quem sabe não vem mais surpresas até lá, né, Filipão? Mais uma troca, vamos ter, aí. cara. A gente tá só na terça-feira ainda. Vai ter ainda terça-feira inteira, vai ter a quarta-feira inteira, vai ter a quinta-feira também, né? Muitas trocas às vezes acabam acontecendo no dia do draft, então vai ser interessante da gente acompanhar. Filipão, tamo junto. Obrigado por estar aqui comigo até agora e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!